olha para frente, cara. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos presentes aqui, fisicamente. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo em todos os estados pela internet. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem um lado da saudade e tem um lado da luz, né? Na sexta-feira, antes do carnaval, desencarnou o Pai Pedro de Miranda. Para aqueles que não o conheciam, trata-se de um dos maiores representantes, das maiores referências da Umbanda. Já com bastante idade, em torno de 80 anos, né? Ele faleceu, desencarnou sexta-feira passada, deixando uma trajetória terrena repleta de coisas boas. Era uma pessoa extremamente caridosa, sábia, cheia de luz e que ajudou a Umbanda a se expandir. Suas ideias, seus pensamentos, suas palavras eram sempre muito bem ouvidas no sentido de prestar atenção, que sempre tinha um recado doutrinário por trás das palavras, né? A sua presença era de um magnetismo fantástico. Sentar ao lado dele e receber toda aquela energia era sempre motivo de muita alegria para todos nós. Eu particularmente gostava de provocá-lo, né? Porque ele ficava no canto dele. Se você não perguntasse, ele não falaria nada. Então, Pai Pedro, como eu chamava, na hora que ele tinha respostas, aí você bebia daquela sabedoria, né? Então, nada mais justo que, portanto, que a Umbanda deve ao seu trabalho ao longo de toda essa sua trajetória encarnada. Pai Pedro tinha uma maneira de dar os seus recados doutrinários muito particular. Ele dizia assim: quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Isso fazia com que a gente refletisse sobre o que ele estava falando. Aparentemente alguma coisa que não tinha muito sentido. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem, né? Ele, ao longo desse trabalho na difusão da própria Umbanda, a organização e o desenvolvimento da nossa religião, por inúmeras décadas, 50, 60 anos ou mais, permitiu que Pai Pedro levasse a bandeira da única religião genuinamente brasileira, que é a Umbanda. Levasse essa religião ao ponto mais alto da montanha que todos nós precisamos escalar. Isto é, são as barreiras, as dificuldades que precisamos aprender para chegar no nível mais elevado de luz, no nível mais elevado de evolução espiritual. Seu amor pela Umbanda, ao longo de todas essas décadas, permitiu a expansão da nossa religião por todos os estados do Brasil, praticamente. Todos eles têm alguma casa de Umbanda. Na América Latina temos também. Nos Estados Unidos, teve aqui uma irmã nossa que chegou dos Estados Unidos falando disso. América Latina, né? A Inglaterra tem uma casa de Umbanda. É isso mesmo. Na Alemanha, inclusive, eu soube recentemente que existe um museu da Umbanda. Eu desconhecia isso. Alemães que viveram um período no Brasil, adotaram a Umbanda como sua religião, e eles lá fizeram um museu da memória da Umbanda. E vários outros países que Pai Pedro citava lá. E a sua aura magnética era cheia de imensidão, de brandura, de carinho. Todo mundo que chegava do lado dele sentia essa atmosfera. Era tão bom ficar do lado dele.
porque a gente sabia que alguma coisa a gente iria aprender. Sempre muito simples, muito humilde, né? Ele tinha o hábito de repetir, como ele disse: quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quer dizer, aparentemente isso aí não tem sentido nenhum, mas aquilo me chamava muita atenção, porque nada que ele falava era desprovido de alguma essência, de algum conteúdo, de algum ensinamento doutrinário. Ele procurava repassar os mais nobres valores espirituais. O que seria, o que é, o que Pai Pedro estava querendo dizer com essa expressão? Que ensinamento ele queria passar para todos nós em relação a isso? Uma expressão que não tinha, a princípio, uma razão que você pudesse conectar a grandes valores. Para se entender a essência e profundidade dessa expressão, aparentemente sem sentido, precisamos utilizar alguns ensinamentos espirituais. Disse lá Jesus que ninguém vai entrar no céu somente pelo seu nível elevado de conhecimento, e sim por suas obras feitas nessa encarnação. Não entrarão no céu aqueles portadores dos maiores conhecimentos, mas sim aqueles de maiores obras felizes. O Mestre Jesus quis dizer que, por maior que seja o seu conhecimento, aqui, reencarnado, você pode ser rotulado intelectual, que o sábio, que sabe tudo, mas por maior que seja esse conhecimento, ele precisa se transformar em atitude. De que vale só ter o conhecimento e ele não ser colocado na prática? Ele não transforma nada, absolutamente nada. O conhecimento por si só é importantíssimo, porque ele permite que a nossa mente se expanda para outros níveis e assim atender à lei do progresso, onde tudo precisa caminhar para a evolução, tudo precisa caminhar para frente. É necessário que o conhecimento adquirido se transforme em atitudes, que são atitudes de amor, de gratidão, de tolerância ao outro, de mansidão, você ter paz, você se relacionar com as pessoas com brandura, com mansidão, respeito, que é fundamental em todas as relações, a fraternidade e a caridade sem ver a quem. Então, o conhecimento que você adquire ao longo dessa caminhada aqui na Terra, precisa transformar isso em atitudes e ações, em obras felizes. Porque, como disse Jesus, não adianta lá você chegar no seu plano que você for desencarnar e querer entrar no céu porque você é pós-doutor, é doutor, é sábio. Não é isso que é visto pela espiritualidade, que lhe dê direito ao desencarnar você atingir planos de luz, né? Porque a gente chama de forma figurativa de céu. O que é o céu? Na verdade, o céu, ele existe como um plano espiritual, uma colônia de luz, um lugar que é onde após o desencarne, o seu espírito vai habitar, um lugar de paz e tranquilidade. Isso que chamamos do céu. Então, a plano espiritual, existe sim um céu, que é esse plano de paz e felicidade, que depois, conforme as suas obras, você, no desencarne, a nível magnético, você é atraído para esse plano. E não, por exemplo, na ausência das suas obras, que você seja atraído para lugares de sofrimento, né? Só tem essas duas alternativas. Ou você vai buscar um plano de paz e felicidade, uma colônia, em função do seu nível de evolução espiritual, isto é, do conhecimento, mais as obras praticadas. Então, uma coisa importante, e cada vez que a gente aqui conversa,
O objetivo meu aqui é passar informações dentro de um contexto doutrinário. Mas são informações, elas não podem entrar aqui e sair do outro lado. Essas informações precisam ser refletidas, pensadas, raciocinadas. A partir do instante que você entende que aquilo tem lógica, aquela informação tem coerência, você assume aquilo como conhecimento. E esse conhecimento, quando você pratica em benefício de todos, ele está além do conhecimento, ele passa a ser sabedoria. Porque são as suas obras felizes que lhe permitiu criar a partir do seu conhecimento. Não é o conhecimento que você guarda para si, e sim distribuir ao outro para que o outro também possa ascender, se elevar na escala espiritual. Então, qualquer informação, seja de que fonte for, precisa ser pensada, refletida para virar conhecimento. É a mesma coisa que a doutrina da Umbanda. A doutrina da Umbanda, que segundo o Pai Pedro sempre falava, que é a manifestação do Espírito para a caridade, a doutrina da Umbanda é fé raciocinada. Seja quem for estiver aqui falando, seja qual entidade que você venha se consultar ou levar um passe, tudo que for dito precisa ser refletido, pensado, e não ser aceito como uma imposição. Aí não é doutrina, aí não é Umbanda. Umbanda é liberdade de raciocínio. O ser livre como criado por Deus. Não temos dogma, que é imposição de valores. Olha, é assim, assim, e se não gostar disso, procura outra religião. Não é assim que a Umbanda funciona. Funciona você pensando, para que vire o conhecimento, que te dê as condições corretas, estruturais, para que você realmente se eleva espiritualmente. Diferente de dogma, como muitas outras religiões. Cada um vai para a religião conforme o nível do seu conhecimento. Por isso que a gente vê tantas pessoas que viram verdadeiras bombas humanas, né? Ali estão impondo valores completamente equivocados, valores falsos. Por quê? Porque se aquele indivíduo que se prestou a um ato criminoso, se ele tivesse parado, pensado, refletido, nunca iria cometer uma barbaridade dessa, porque não tem lógica. Porque ao fazer isso, você vai jantar com Alá, vai ter direito a 52 virgens, algumas histórias que a gente não consegue minimamente buscar alguma lógica. E que Deus é esse, que quer a morte do outro. Esse não é o Deus do amor, esse não é o nosso Deus, não é o Deus da Umbanda. Então, uma das vertentes mais bonitas da Umbanda é exatamente essa liberdade de escolha, de alternativa de caminho que você pode ter. Porque a escolha é sempre sua, porque as consequências também só serão suas. Por isso que a fé raciocinada, liberdade, é o ser espiritual reencarnado com toda a liberdade dado pelo divino. Então, a informação pensada, refletida, como está ali, informação, uma reflexão, vira conhecimento. E conhecimento mais atitude, mais ação, porque você tem que ter as rédeas da sua vida. É você que tem que comandar a sua vida e não deixar a sua vida ir para qualquer lugar.
Lindo aquele samba ali, né? Vida leva eu. Muito bonito. Pode te levar para qualquer lugar, né? Incluindo os piores lugares para sofrimento. Você deixou a vida te levar? Quer reclamar de quê? Então é você que tem que ter o domínio, as rédeas da sua vida. Escolher os seus caminhos a partir da aquisição da informação, refletir sobre ela e desse conhecimento. Porque é óbvio, a partir do instante que você começa a entender sobre leis divinas, sobre as energias que são trocadas no universo, somos todos nós seres energéticos, todos. A partir dessa constatação, você sabe muito bem para o caminho que você precisa seguir. Ninguém precisa te dizer qual é. Então, conhecendo a doutrina, as leis divinas que se aplicam em todo o universo, as relações de energia nessa grande teia energética que é o universo, e que nós somos parte integrante e ativo disso, você tem condições de ser muito mais feliz. Porque a felicidade é um processo, cada um constrói a sua. Não fica esperando, não vai cair nada do céu se você não tiver merecimento. Merecimento é a palavra-chave. Merecimento abre dimensões. Porque o merecimento, até chegar você a ter o merecimento, você se esforçou, se dedicou. Você procurou realmente fazer as coisas direito. Então você mereceu a ter uma graça divina. É assim que a espiritualidade funciona. Porque não seria nem justo se assim não fosse. Não é? Mas o cara nunca fez nada na vida, ganhou 200 milhões na loteria. Por quê? Você acha que aquilo é felicidade? Muitas vezes, como nós já discutimos aqui sobre a riqueza material, aquilo é um grande problema na vida dele. É uma das provas mais difíceis que ele vai passar. Então, cuidado quando invejar a loteria dos outros, que às vezes é um péssimo negócio. Você cria tantas dívidas espirituais que você vira um sujeito tão materialista que a parte espiritual você esquece. Então você não está evoluindo naquilo que verdadeiramente é a parte mais importante. Se um tiver em média 70 anos de vida terrena, e a gente leva em torno de 100 anos para voltar a reencarnar, são 170 anos que você perde por não ter atenção à sua vida terrena, as coisas que você precisa fazer para evoluir, porque ninguém veio aqui em férias, ninguém está em férias aqui reencarnatória. Todo mundo veio com uma programação, com missões para fazer, com desafios para poder domar, com metas a atingir, para objetivos concluir. Então não adianta você ficar, sabe, naquela situação inerte, deixando a vida passar. Presta atenção, você está levando a uma reencarnação tão importante ao fracasso. O que isso significa dizer? Se você tinha que cumprir 10 pontos de evolução e cumpriu 2, faltam 8. Isso se traduz em quê? Esses 8 pontos de evolução na escala espiritual, que você vai ter que reencarnar mais vezes para completar aqueles 8. 1, 2, 3, aí vai depender da sua evolução em cada uma dessas novas encarnações. Significa sofrimento, perda de tempo. Além do mais, é a última oportunidade de todos nós. Última. Em função da regeneração planetária que está chegando aí. Estamos no último ciclozinho que sai da regeneração planetária, da expiação e provas de sofrimento, para a regeneração planetária. Nenhum de nós aqui tem condições de, antes de se concluir, segundo a espiritualidade maior, se concluir a regeneração, a gente ter uma nova oportunidade reencarnatória. Então preste atenção na trajetória da sua vida.
Porque a paz, a felicidade e, consequentemente, a saúde é uma conquista de cada um pelas obras. Então, a informação, uma reflexão, gera o conhecimento, e esse conhecimento, quando se põe em prática, atitude, em ação, ele gera uma série de benefícios, uma série de obras. Então, a partir desse entendimento, agora a gente pode entender aquilo que aparentemente não tinha sentido, que o Pai Pedro falava. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. O que ele queria dizer com isso verdadeiramente? Quem tem suas obras felizes tem condições de habitar planos espirituais de luz, que a nível figurativo a gente chama de céu. Após, claro, o seu desencarne, quem não tem essas obras felizes, não tem menor possibilidade, após o desencarne, após a morte, habitar colunas de luz felizes. Isso é fundamental. Então, aquilo que era sem sentido, tem um sentido extremamente profundo. E como aquele ser espiritual chamado Pai Pedro, né, que ao longo dessa jornada terrena que ele teve, construiu um enorme conjunto de obras felizes. Não temos a menor dúvida que ele se encontra hoje, após o desencarno, ao desencarno, em colônias de paz e felicidade, em colunas de luz. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então, eu acho que cada um precisa refletir verdadeiramente. Tudo passa, e passa muito rápido. É hora de construir, é hora de construção, mas uma construção sólida, que nenhum temporal consegue destruir. E essa construção é individual. E depois que você se reconstruir, se eliminar de suas mazelas, aí sim, você pode ajudar o outro a se reconstruir também. Como você pode ajudar o outro a evoluir, a reconstruir a sua vida em busca da luz, se você próprio não tem essa luz? Fica muito difícil. Não há outra saída. É a evolução pela dor, pelo sofrimento, ou é a evolução pelo amor. Buscando o conhecimento, e através desse conhecimento, você ter atitudes de amor, de brandura, de caridade. Essa é a evolução pelo amor. Sem dor, sem sofrimento, sem pavor, sem terror. Mas é com amor. Amor ao outro, amor fraternal, amor por Deus, amor pelo meio ambiente. Somos todos uma coletividade caminhando para algum lugar. Nem todos chegarão àquilo que foi programado nessa reencarnação, por pura falta de reflexão, parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Eu quero deixar os anos escoarem e não vou fazer nada. Ótimo, você tem esse direito. Chama-se lei do livre-arbítrio. Ninguém vai tirar esse direito. Mas preste atenção com as consequências. Não acho que seja uma decisão muito inteligente, mas a gente tem que respeitar. Então você tem que tomar a vida nas suas mãos e dizer, não, eu estou aqui nesse mundo escola, isso é um mundo escola, e somos alunos matriculados. Infelizmente ainda estamos no ensino fundamental, lá no Beabá, nessa escala de evolução. Temos muito que aprender, muito que caminhar. E cada vez que a gente dá um passo nessa evolução, fica um pouco de sofrimento para trás. Cada vez que a gente vai, fica mais sofrimento para trás. Se é mais sofrimento para trás, é mais alegria, mais paz, mais felicidade, mais prazer em viver. Então a escolha é de cada um escolhe evoluir pelo amor ou evoluir pela dor, porque vai ter que evoluir de qualquer maneira, porque existe a lei do progresso que obriga que todos evoluam.
como a gente sempre fala aqui, o vírus da gripe que nós velhinhos tomamos lá na época do frio, aquela vacina foi feita num vírus de 6 meses atrás, porque o vírus atual já houve uma mutação genética, o próprio vírus teve que evoluir seguindo uma lei universal. E nós, como seres, né, pensantes, temos, claro, que evoluir também. Então, eu acho que a melhor escolha seria evoluir pelo amor, nas suas relações com as pessoas, com a vida, com Deus, de uma forma mais tranquila, mais cheia de bondade, de caridade, de compreensão, de tolerância ao outro. Todos aqui são imperfeitos. Então, acho que cada um poderia refletir uns minutinhos, todo dia. Meu Deus, o que eu fiz hoje? Será que eu avancei? Será que eu, de alguma maneira, magoei um irmão? Será que eu não agi direito naquela situação? Será que eu posso ser um ser melhor? Claro que pode. Esse é o objetivo, é ser um pouco melhor hoje do que foi ontem. O que eu fiz nesse dia? Que coisas eu não agi legal? E assim a gente vai caminhando mais rápido, vai buscando mais a luz, mais paz, mais felicidade para todos nós. Ok, gente? Obrigado, boa noite.